Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2022, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos aí estudando o tema A História da Salvação, né? Estamos aí nos aprofundando no plano da salvação, que Deus aí coloca à disposição de todo o ser humano, né? E hoje, meus queridos, vamos aí estudar a lição de número 2, que tem como título Errando o Alvo, né? Estudamos na lição passada a respeito da criação do ser humano, né? Da criação do homem. Vimos ali que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Vimos ali as bênçãos e os propósitos de Deus para o homem e a criação da família, né? Todos os propósitos aí que Deus tem para o ser humano. E hoje, meus amados, vamos a estudar talvez aí o capítulo mais triste de toda a Bíblia Sagrada. O momento em que o homem pecou, desobedeceu a Deus, né? Por isso o título da nossa lição hoje é Errando o Alvo, né? Um dos vocábulos, né, que é usados para a palavra pecado no Novo Testamento significa errar o alvo. Por isso que o nome da nossa lição é Errando o Alvo. Pecar, queridos, é não viver de acordo com os princípios de Deus, né? Todos nós erramos este alvo. Não existe aí uma só pessoa que seja capaz de cumprir aí todas as leis de Deus em todos os tempos. Apenas Jesus. E para alguns, né, até mesmo os padrões aí do mundo são difíceis de serem observados, ainda mais os padrões de Deus, né? Todos nós, meus amados, fomos aí afetados pelo pecado de Adão e Eva. O próprio salmista Davi, o rei Davi, em um dos seus salmos, disse: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Lá no Salmo 51:6. Isso não significa, queridos, que ele nascer ali de uma união ilegal, mas que ele foi herdeiro dos seus pais, a tendência para pecar. Por que então, né, queridos? Você já perguntou, por que nós temos que ser castigados por algo que Adão fez lá no Jardim do Éden? Justamente porque nós somos herdeiros de Adão e Eva. Você já pensou nisso? Será que você, naquele momento lá no Jardim do Éden, em que Adão e Eva pecaram, será que você ia agir diferente deles? Eu estou certo que eu não faria diferente. Eu teria feito a mesma coisa, pois nós somos seres humanos e somos falhos. Nós todos somos pecadores por escolha própria. Quando agimos, ou melhor, quando nós atingimos, né, a idade da razão e nos defrontamos aí com a escolha entre o bem e entre o mal, todos nós falhamos. Deliberamos aí ficar com raiva, né? Ou mentir, ou praticar atos egoísticos, né? Tudo isso é pecado. Passamos adiante, né? Mexericos, fofocas, denegrimos a imagem ou o caráter de alguém. Nenhum de nós, queridos, pode realmente confiar no próprio coração. Assim como ninguém pode confiar em um leão. Quando as circunstâncias favorecem, a maioria das pessoas é capaz de qualquer coisa. O rei Davi foi um exemplo clássico disso. Primido ali pelas circunstâncias do desejo carnal, ele possuiu a mulher de outro homem. Depois ainda tomou providências para que o marido dela fosse eliminado, enviando-o para a linha de frente da batalha. Mas alguém, né, pode estar aí dizendo: o Senhor faz todo mundo parecer tão podre que isso não pode realmente ser verdade, né? Mas naturalmente que não é. Mas é possível um indivíduo possuir moral ilibada, né? Mas, no entanto, não ter amor por Deus, que é aí o requisito fundamental da lei do Senhor. E quando deixamos, então, de preencher os requisitos de Deus, nós somos culpados e estamos sob a condenação de Deus. O fato de sermos culpados implica, queridos, em que merecemos castigo.
Nós merecemos castigo, mas mesmo assim Deus nos deu a graça. A graça é o bem imerecido, um bem que nós ganhamos sem merecer. Então, meus amados, vamos juntos aí refletir na lição de hoje e ver aí como fomos ingratos com Deus, mas ao mesmo tempo ver como Deus é bom conosco, né? A nossa lição aqui diz assim: você já passou por uma situação perigosa? Quando estamos nessa condição, precisamos pensar rapidamente e fazer uma boa escolha para permanecermos em segurança. Hoje vamos estudar a tentação de Adão e Eva e veremos quais foram as escolhas que eles fizeram nesse momento tão difícil. Costumo dizer, meus queridos, que a nossa vida é feita de escolhas, né? Deus nos deu um livre-arbítrio, não nos fez robô. Então nos dá a liberdade de nós fazermos as nossas escolhas. Só que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós não somos livres das consequências dessas escolhas. Se você pensar bem, refletir e fizer uma escolha boa, uma escolha centrada em Deus, com certeza a consequência vai ser boa, a consequência vai ser bênção para a sua vida. Mas se você não tomar aí um momento para refletir sobre a sua escolha e no ato impensado fazer uma escolha errada, a consequência com certeza vai ser mal. Não vai ser bênção, vai ser maldição para a sua vida. O ponto 1 aqui da nossa lição, né? A vida no jardim, né? Como que era a vida no jardim do Éden, né? Eu quero que você agora imagine um lugar de beleza natural sem igual. Harmonia, animais sem velocidade, toda a alimentação ali saudável ao seu dispor, né? Livre de dor, livre da tristeza, livre da morte. E tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha um rio que saía ali para banhar o jardim e se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A natureza era plena. Tudo que era plantado dava fruto numa velocidade maior, devido ao canópio. Você sabe o que é o canópio? O canópio é uma tese, né? Uma tese aí que o canópio funcionava aí como uma grande bolha formada aí de água envolvendo todo o planeta Terra. A atmosfera era protegida por essa camada superior de água. As estações praticamente não existiam, pois não tinha aí variações climáticas e nem de temperaturas. Também não caía sobre a Terra neve nem chuva. O clima era o mesmo em todo o planeta. A luz do sol era refletida nesta camada de água, de modo aí que a claridade caminhava e era refratada por este espelho de água. Não havia noite praticamente, pois o canópio funcionava aí como um espelho, conservando a luz, o calor do sol e levando de um lado ao outro do planeta. Então a atmosfera era maravilhosa, a vida era completamente inocente. E mais, o próprio Deus caminhava no jardim e conversava com os nossos primeiros pais. Mas eles erraram o alvo. Eles escolheram o apartar-se de Deus. Eles desobedeceram e caíram no pecado. O segundo ponto da nossa lição, a tentação. Queridos, a Bíblia nos descreve, né, como corrompidos da imagem de Deus que nos criou. Nós caímos da posição em que nós fomos criados, nós fomos rebaixados. E isto está registrado na Bíblia, no livro de Gênesis. Logo após sermos aí criados à imagem de Deus, os primeiros humanos, né, Adão e Eva, foram aí tentados com uma escolha, né? E a Bíblia descreve a conversa do casal com uma serpente, que na verdade era Satanás, né? Que ele falou ali através de uma serpente. Essa conversa está registrada lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, né? Que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, a palavra que chamou ali a atenção de Eva, e também como a de Adão, foi: e sereis como Deus. A escolha, a tentação, foi que eles poderiam ser como Deus. Até esse ponto, queridos, eles haviam confiado em Deus para tudo. Mas agora eles tinham aí a escolha de se tornar como Deus, para confiar em si mesmos e se tornar seus próprios deuses. Em sua escolha de serem independentes, eles foram mudados. Eles sentiram-se envergonhados e tentaram se cobrir. Quando Deus confrontou Adão, ele culpou Eva. E culpou até Deus que havia criado Eva. Por sua vez, Eva culpou a serpente. Ninguém aceitou e assumiu ali a responsabilidade. O que começou aquele dia, queridos, tem continuado, porque nós herdamos a mesma natureza independente. Alguns entendem a Bíblia de maneira equivocada, e pensam que somos culpados pela péssima escolha de Adão. O único culpado é Adão, mas nós vivemos nas consequências da sua escolha, nas consequências da sua decisão. Lembra que eu falei a respeito da consequência no começo da nossa aula? Agora, nós temos herdado esta natureza pecaminosa de Adão, porque nós somos herdeiros de Adão e Eva. Podemos não querer ser Deus do universo, mas queremos ser deuses em nossos contextos, separados de Deus, rebeldes à sua sábia vontade, que sempre nos orienta para um viver harmonioso e vencedor. Nós somos dependentes de Deus, queridos. Nós não conseguimos nada pelas nossas forças. Sem Deus nós não somos nada. Ponto 3 aqui da nossa lição: o preço da desobediência, Qual foi o preço a ser pago pela desobediência de Adão e Eva, Lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 16 e 17, está aí uma ordem que Deus deu a Adão, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão foi criado, querido, sem a previsão de morrer. Ele recebeu aí o alerta, de que se comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrendo, morreria. Na tradução ficou: certamente morrerás. Ocorre então, queridos, a seguinte transformação, Aquilo que era um processo se transmudou somente em uma consequência. A advertência divina de que morrendo morreria sintetiza aí um processo que teria início no momento em que comesse daquele fruto. Ou seja, visivelmente nada ocorreria naquele momento, mas internamente se desencadearia ali um processo de corrupção biológica que faria com que cada célula se reproduzisse de forma sempre inferior à anterior, trazendo aí o envelhecimento e a morte pela fadiga e falência dos órgãos, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde se lê que com o pecado entrou a morte no mundo. A consequência não era somente a separação espiritual de Deus, mas também a morte física e, no final, a morte espiritual.
Talvez Adão ali pensasse a princípio que ao comer do fruto proibido cairia imediatamente morto, e assim temia comer. Mas ao ver que Eva comera e nada lhe aconteceria naquele momento, talvez então se sentindo enganado por não entender aí o processo de morte, também comeu do fruto. No momento em que o fez, deu então o sinal de partida ao processo do morrendo, morrerás, ou certamente morrerás, em seu corpo físico, que o levaria então a perder a imortalidade, por ter agora nele a corrupção física, por ter conhecido, adquirido e absorvido o mal. Satanás, né, utiliza o mesmo processo das fake news, né? Quem não conhece as fake news? Ele pegou ali uma parte, né? Uma parte que é verdade e adiciona a mentira e pronto. Engana, distorce e destrói ali uma verdade, causando grandes males. No caso de Adão e Eva, perderam a posição que tinham de íntima comunhão com o Criador. Foram expulsos do jardim. E o pecado ficou inserido neles e em todos os seus descendentes, ou seja, em toda a raça humana. A conclusão aqui da nossa lição diz assim: com a queda do homem, Satanás saiu aparentemente vitorioso e a humanidade envergonhada. Como as pessoas que foram geradas à imagem de Deus, agora manchadas pelo pecado, poderiam relacionar-se novamente com ele? Por esforço próprio, os seres humanos jamais iriam conseguir resolver isso. Mas o que ninguém podia esperar é que Deus já tinha traçado um plano de resgate. E tudo isso era apenas o começo de uma longa história. Queridos, Deus, com o grande amor que nos tem, né, providenciou então o plano da salvação. Na próxima lição nós falaremos mais a respeito aí do pecado e o trabalhar de Deus para retomarmos aí a posição que Adão e Eva perderam. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.